Ei, vou te fazer uma pergunta, cara. Quanto tempo você quer viver? Quanto tempo você quer continuar da forma que você tá vivendo isso daí? Porque eu vou contar um pouco da minha história agora. Eu vou contar um pouco da fase que eu tava mais ferrado negativamente, irmão. A fase que eu tava mais fodida negativamente, irmão. Eu vejo pessoas falar: ah, eu ouvi vozes na minha cabeça. É real, cara. É real. Isso que você ouve de negativo aí, porra, é real, irmão. É real. Agora só depende de você de sair dela igual eu saí, cara. Igual eu saí, pô. Eu mexo com construção civil, cara. Sou empreiteiro. Discuti com um parceiro de serviço na obra. Você sabe que obra tem muita discussão, cara. Discuti com um parceiro de serviço na obra. Aí eu já traquei no martelo. Ele já pegou outro. E um daqui, outro dali. Tô a turma do deixa quieto no meio. E naquele momento, cara, todo cara que mexe com construção, você pode ir na bolsa de um pedreiro. Ele tem uma faca lá. Diz ele que é pra apontar o lápis. Outros tem um facão que usa na obra. Fica tudo no porta-mala do carro, velho. E naquele momento, cara, eu vi uma voz na minha cabeça, mano. Falava nítido pra mim, nítido. Vai lá, pega o facão e corta ele. Pega o facão e corta ele, cara. E eu naquele momento ali, naquele desespero, cara, acho que foi Deus na minha vida, me deu um estalo assim, eu parei. Analisei. Falei, pô, mano. Se eu tô conseguindo ouvir essa voz na minha cabeça, cara, eu consigo ver. Se eu consigo ouvir o negativo, eu consigo ouvir o positivo também. Isso foi de umas fases mais ferradas que eu tava da minha vida, cara. Com depressão junto, a porra toda. Aí eu peguei, cara, parei. Acho que Deus falou comigo naquele momento. Eu baixei a guarda. Respirei. E falei pra mim mesmo naquele momento, e o pau quebrando, pai. E a minha mente ali. Aí eu falei, cara, não vou fazer isso não. Eu conversando internamente comigo, não vou fazer isso não. Cheguei num cara, eu falei assim pro cara assim, ó, pai, velho, parada é o seguinte, mano. Eu tenho 15 mil pra pegar dessa obra aí, ó. Termina de bater a laje, fica pra você que eu tô indo embora. Peguei minhas ferramentas, botei dentro do meu carro. E fui embora, cara. Vim embora pra minha casa, abandonei o serviço, cara. Essa história não é dinheiro, é você, pô. Seus princípios, a sua fé, a sua força. Aí de lá pra cá, cara, aquele desespero. Chegava dentro de casa, minha esposa passava do meu lado assim, ó, dentro de casa. Aí na hora que ela virava de costas, eu olhava assim, ela indo assim. Aí falava dentro da minha cabeça assim, ó. Ei, ela tá te traindo. Ela tá te traindo. Eu falava, não, cara, eu não tô ouvindo essa parada não. Não tô ouvindo não. Ela tá te traindo, pô. Eu falei, não tô ouvindo isso não. E eu negativo ali, cara. E eu pensando em fazer merda, mano. Eu falei, não vou, cara. Não vou. E aquela parada falava do meu ouvido. Aí eu comecei a colocar em prática, cara, o que? Meus pensamentos, cara. Começar em prática meus pensamentos, cara. Comecei a falar, pô, se eu consigo ouvir ele, cara, Deus também fala comigo, mano. E uma pressão na cabeça, cara, uma pressão. Sabe aquele desenho do Pica-Pau, parceiro? Sai aquela fumaça assim pelo ouvido, mano. Aquela pressão na cabeça, daquele jeito, mano. Daquele jeito, quem vinha na frente dá vontade de passar por cima, cara. Eu sou um cara, fui um cara explosivo. Eu já fui um cara explosivo. Quem me conhece sabe, eu já fui. Hoje eu não sou mais, cara. Pra ter ideia, nem buzina no meu carro eu tenho, mano. Nem buzina no meu carro eu tenho, mano. Porque eu entendi, da mesma forma que eu passei, tem muita gente passando por isso também. E só precisa só de um estupim, cara. A merda tá feita. O cara só precisa de um estalo, mano. Porque o lado negativo, cara,
Ele só precisa derrubar um de dentro da sua casa, mano. Seja você, mulher, seja você, homem, que é o pilar da sua casa. Ele só precisa de um pra derrubar. Derrubou um, acabou a família, mano. Isso é quem tá em todas as religiões passa por isso, cara. Quem não tá, passa também, mano. Tô falando de experiência minha, cara. Perante a religião, cara, passava isso também. Mesmo lá conectado com a fé, eu passava isso também. Eu não sabia o porquê, eu me perguntava o porquê que eu tô indo, eu tô fazendo, isso tá acontecendo comigo, cara. Porque a cada passo que você está conectado à fé, a tentação é maior. Se ele não consegue te derrubar você, derruba quem está do seu lado. Essa é a questão, cara. E essas vozes na cabeça é real, mano. É real. Só que o dia que eu tava mais tenso, o dia que eu tava mais ruim, eu encostei dentro do meu quarto e fiz uma oração. Aí aquele dia eu tive certeza que eu vi o negativo, que eu vi o positivo também. Aquele dia eu tive certeza, na hora que eu cheguei no meu quarto, que eu fiz a minha oração, cara. Falou, não. Filho meu não tem sangue derramado, não. Filho meu não desiste, não. Filho meu não vai fugir, não. Não vai. Aí deu um estalar de dedo. Eu olhei para um canto, olhei para o outro. Eu sozinho no quarto, olhei para o teto, olhei para o chão. Olhei... Em volta do guarda-roupa, nada. Eu digo, cara, eu acabei de crer que hoje é real, mano. Hoje é real. Da mesma forma que a gente ouve o negativo, ouve o positivo também, cara. E não é só isso não, cara. Tem situações que você sente o odor do seu lado, mano. Sente o odor do seu lado. Teve um dia que eu tava na obra, trampando, e eu passava perto de um parceiro de serviço. Eu sentia um cheiro de suor, cara. Aquele cheiro forte, aquele cheiro. E eu não sabia que parada que era pra mim. É como nós trabalhamos muito tempo no sol, cara. Aquilo transpira muito, chega a ficar um odor mesmo. Só que não era, cara. Era um odor negativo mesmo. E eu não sabia. Chamei o cara de canto. Eu não sabia o que ele estava passando. Eu não sabia. Chamei ele de canto. Troquei um papo com ele. Cara, aquele dia o cara ia ceifar a vida dele dentro da obra, mano. Dentro da obra, mano. Você viu tanto que a negatividade é foda. Aí passou dias depois, meses depois, trombei ele, cara. A época que eu frequentava os barzinhos e tal. Ele veio e falou assim pra mim, ô pai velho, lembra aquele dia lá que nós trocou ideia na obra lá? Eu falei, lembro, mano. Aquele dia tava esquematizado pra mim se matar, cara. Eu falei, como assim, viado? Ele falou, mano, tava esquematizado pra mim se matar. Se não fosse aquele dia, você, cara. Eu devo a minha vida a você, mano. Eu devo a minha vida a você, cara. Eu falei, não, mano, você tá de brincadeira. Ele falou, aquele dia foi uns dias do mais tenso que eu tava na minha vida. Graças a Deus você tava lá na obra com nós. E 2 palavrinhas que você falou pra mim, aquilo apagou da minha mente. E se eu falar que eu não sei o que eu falei, eu não me lembro. Isso já faz um tempo, eu não me lembro. Mas cuidado, parceiro. Cuidado com essas vozes na cabeça. Cuidado com essa pressão dentro da sua cabeça, cara. Cuidado. Cuidado, você pode estar destruindo a sua família e você não está percebendo, cara. Que se ele te rouba tanto, ele te puxa tanto, que você não percebe o estrago que você está fazendo do lado da sua família, mano. Você não percebe, mano. É um estado de nervo tão grande que você não percebe, irmão. Você não sabe. Isso pesa pra caramba, mano. Só quem tá do lado, ele sabe de todo o sofrimento que ele tá passando, cara. Tô falando por mim, cara. Eu já vivi isso. De estar dessa forma. De estar pensando. E o sofrimento rebatendo neles eu não sabia. Não tinha conhecimento. Chegou fases da minha vida
da minha família passar perto, nem falar comigo dentro de casa, pô. Nem falava comigo dentro de casa, porque falava, a patada já ia lá em cima, mano. Uma pressão tão grande na cabeça. Mas não deixe isso acontecer com você, não, pô. Policia você, policia sua mente. Conheça seu corpo. Conheça seu corpo.